Sou artista 3D e neste vídeo transformei mobs comuns do Minecraft nas batalhas de chefe mais insanas que consegui imaginar e mostrei para um desenvolvedor de mods ver sua reação. A maioria dos chefes tem 2 ou 3 blocos de altura. Então, para o meu primeiro chefe, eu comecei a fazer essa corrente de 100 blocos de segmentos de cobra. Estou me inspirando em uma centopeia para esse aqui, que tecnicamente não é um mob do Minecraft, mas na verdade é um design perfeito para alguém como eu, porque envolve copiar e colar a mesma coisa 100 vezes. A textura provavelmente se parece mais com a do cavalo esqueleto, por causa do padrão da caixa torácica. É bem simples, considerando tudo. Os pés e a coluna nem são cubos, são só texturas. A cabeça é realmente a única parte única, já que deveria ser o crânio, ou algo assim. Eu não acho que centopeias realmente funcionem desse jeito. Realismo não é prioridade nesse jogo, então acho que tudo bem. Só a cabeça fica sem graça, então adicionei dentes grandes ao lado do bigodão. Tudo foi pintado com cores do esqueleto real. O design funciona tecnicamente com qualquer formato com um ou mais segmentos. A física de um segmento é questionável, admito. Mas em desenvolvimento de jogos, tudo é possível, menos boas mecânicas de água que ainda não resolveram direito. Esse é o Scalloped. Quando ele aparece, a cabeça começa a perseguir o jogador, e os segmentos do corpo meio que só seguem a cabeça por aí. Tipo aquele jogo da cobrinha com as maçãs que todo mundo na minha turma jogava, em vez de prestar atenção. Mas o truque desse aqui é que os segmentos do corpo são, na verdade, entidades individuais com suas próprias barras de vida. E se você matar um, o resto deles se separa e vira uma cobra diferente que te persegue de forma independente. Isso é meio complicado de explicar, mas existe uma barra de vida invisível por trás que acompanha a vida de todos eles juntos, e você só derrota o chefe de verdade quando todos os segmentos desaparecem. Não sei se isso ficará equilibrado, mas sei que vai soar nojento se eu achar um efeito sonoro. Configurar o pathfinding para esse mob é meio amaldiçoado. Ele costuma ficar preso num canto como um furão, o que seria bem irritante. Mas felizmente eu posso simplesmente pedir pro meu amigo Skyler fazer todo o trabalho do mod dessa vez, assim eu posso relaxar com essa parte. Não se preocupa, não tem bugs. Bem, acho que há um bug. Talvez eu faça ele escalar paredes e tetos quando tiver tempo. Nem a Mojang conseguiu isso ainda, então vou esperar estar mais experiente e menos preguiçoso. Mas não seria um bom chefe sem uma arena. Bolei algo rápido. Começa num corredor vazio, com uma porta de ferro comum. Nada especial. Isso faz relaxar, mas ao abrir, revela uma sala enorme em grade, cheia de abismos. Até o teto é perigoso. E o divertido sobre esses buracos é que todos eles têm espinhos. Agora você pode estar pensando que isso é uma escolha maldosa de layout para um chefe que foi literalmente feito para te encurralar e dificultar o movimento, mas eu estou usando a mesma filosofia de design de alguns dos maiores jogos de todos os tempos. Sofrimento. Alguns buracos têm água escorrendo, folhagem ou blocos de ouro. Uau, recompensas insanas aqui. Depois randomizei com variantes de tijolos de pedra, caveiras, correntes e escadas. O ambiente ficou bem hostil, mas eu simplesmente não consigo deixar de sentir que não está hostil o suficiente. Por isso, decidi adicionar ovos de aranha. Eu economizei tanto tempo no design do Scalloped que não pude evitar desperdiçar tudo, criando nada menos que 8 modelos diferentes de ovos de aranha para decorar esse belo interior. Tem variantes para tamanhos diferentes. Algumas das cascas estão quebradas, então você pode ver os ovos de verdade. As cores e formas são bem realistas em relação ao que existe na vida real, que eu não vou mostrar na tela agora. Você pode me agradecer deixando um comentário maravilhoso e inteligente que eu tenho o prazer de ler todos os dias. Muitos mods só trazem blocos decorativos inúteis. Por isso, decidi que os ovos vão gerar filhotes de aranha, versões pequenas da aranha, que retexturizei de outro vídeo. Acho que demorei mais procurando o arquivo do que se tivesse feito do zero. Enfim, é isso. Quebrar os ovos gera filhotes de aranha, exceto os bem pequenos. Para esses, você só precisa andar por cima. E para conectar as coisas de volta ao jogo original, agora as aranhas têm uma pequena chance de botar ovos. Ciclo da vida, que tal? Normalmente, essa seria a parte em que eu adiciono iluminação para você, pelo menos enxergar o que está fazendo. Acho que combina com o tema de hoje deixar tudo escuro. Boa sorte! E por que não colocar ovos em alguns segmentos para dar um toque de diversão? Os filhotes de aranha não causam muito dano, mas podem te cercar e empurrar. Não é um grande problema, a menos que, sei lá, você esteja em algum tipo de espaço limitado, com perigos de queda por todos os lados. E finalmente, como recompensa por vencer, o Scalloped deixa cair ouro, algumas pilhas de ossos e por último, mas não menos importante, flechas de ovo de aranha. Essa abominação profana é literalmente só uma flecha com um ovo em cima. Elas agem como flechas normais, mas ao acertar, geram de 1 a 3 filhotes de aranha amigáveis que atacam outros mobs para você, como um cachorro. Não vou implementar coleiras nem raças agora, mas acho que elas continuam fofinhas. É uma boa forma de devolver ao mundo um pouco da frustração que você passou com isso. No geral, acho que esse chefe está um pouco cruel demais. Provavelmente vou suavizar. Fiz isso de mau humor, mas ainda não viu tudo, pois o que fiz depois foi ainda mais intenso. Essa coisa parece um raio de sol. Para criar um chefe inspirado no Minecraft, o primeiro passo seria privação de sono, mas agora estou cuidando da saúde e comprando melatonina. Para meu próximo chefe, decidi redesenhar o Golem de Cobre, pois não acho ele malvado o bastante.
O mais óbvio seria refazer a invocação do Golem de Ferro. 4 blocos de ferro e uma abóbora no topo. Para impressionar o desenvolvedor do mod, quero um golem diferente. Em vez de só mudar a textura, os blocos de cobre se transformam quando você se aproxima. A carcaça externa serve de armadura para um mecha de cobre dobrável por dentro, que se desdobra igual ao Flat Stanley até sua forma final. Assim, desperdicei o tempo economizado no Scalloped. Mantive os motivos clássicos, como antena e nariz grande na cabeça, e tentei deixar todas as articulações lógicas, pelo menos o máximo possível. Claro, se você olhar de perto, tem algumas coisas que realmente não fazem sentido. Mas hoje em dia, tudo assim o que importa é que pareça legal de longe, então estamos tranquilos. Tem tanta área de superfície nesse negócio que eu fiquei meio perdido sobre o que pintar. O braço direito tem um canhão que se projeta, o que faz sentido fisicamente. No outro lado, não sabia como esconder uma espada gigante, então ela simplesmente se desdobra como uma faixa de pregos. Deixei o interior mais escuro para diferenciar do exterior, com várias aberturas de ventilação. O golem de cobre tem olhos amarelos, então troquei por um visor brilhante. A cabeça pode até virar de cabeça para baixo e mostrar um visor vermelho mais zangado, explodindo as costas. E então explodir. Gastei toda a minha energia produtiva e pedi pra arte terminar as animações. Essa coisa anda por aí como se fosse invencível. E essa é a parte divertida. Na verdade, ela é completamente invencível. Na verdade, a única maneira de pará-la é o cobre oxidar. Sabe aquela mecânica divertida do jogo em que você fica sentado esperando seus blocos de cobre ficarem verdes? Bem, agora sim, isso é um chefe. Melhor torcer pra ninguém passar cera nele, seria um evento apocalíptico infeliz. Mas aí o chefe perderia a graça. Então pensei em uma solução para isso e para o cobre na versão vanilla ao mesmo tempo. Tudo começa na arena, que se abre te dando uma abóbora para enganar, pois depois ela realmente se transforma. Acho que podemos acelerar a animação em 800% para assustar mais. O restante da sala é de cobre. Então, como exatamente o cobre oxida no mundo real? Isso acontece quando os átomos de cobre se unem ao oxigênio, formando o óxido de cobre. Para acelerar esse processo, basta aumentar a circulação de ar. Por isso, no jogo, o cobre oxida mais rápido quando está cercado de ar por todos os lados. Na prática, umidade e água salgada acelerariam o processo, assim como altas temperaturas se incluíssemos essa mecânica. Mas adicionar muitos detalhes tiraria a essência de Minecraft. Por isso, optei por algo mais alinhado ao jogo. Guerra química. Minha nova coisa favorita é o gás tóxico. Usamos imagens transparentes para criar ilusão de volume. É um bloco especial que substitui o ar e envenena quem entrar. Se não mexer, ele sobe devagar. Ele gosta de se acumular nos tetos das cavernas. Mas você também pode drenar simplesmente cavando um buraco até o topo. Ele também espalha explosões entre os blocos. Então, se isso for muito lento para você, pode simplesmente acender com pederneira e aço. Mas aqui está o detalhe. Devido à sua natureza química e ácida e outras propriedades não explicadas, o gás pode oxidar cobre rapidamente, o que é ruim para certos robôs de cobre invencíveis. Isso também dá para expandir bastante no futuro, caso você queira um gás de cura, um gás corrosivo ou um gás que faça levitar. Esse recurso secundário está lentamente deixando de ser apenas um recurso secundário. Eu meio que me sinto mal desperdiçando isso nesse vídeo bobo. Voltando para a arena, tem esse líquido viscoso que solta gás tóxico de vez em quando. E toda a plataforma é cercada por um fosso cheio dessa substância. Também é meio apertado aqui, então você tem que aproveitar ao máximo o espaço e atrair a criatura para o gás. Na verdade, mudei de ideia. Isso é brutal demais. Então eu criei esses espectros tóxicos. O modelo foi feito para parecer dinamite, e o trabalho deles basicamente é te seguir e explodir em nuvens de gás tóxico. Eles lembram um primo distante e mais fedorento daquele do beco, como o meu espectro esmeralda da masmorra da vila. Mas quando estão prestes a explodir, você pode socá-los como bolas de fogo de gás e lançá-los direto no sentinela de cobre. Veja só, dano fácil. Agora é só transformar a lama em um gerador de espectros tóxicos e a luta fica bem mais divertida. Se levar um pouco para casa, pode fazer um oxidante de cobre perigoso e rápido. Também criei esse modelo para uma variante gigante do espectro, mas não sei o que ele fará, então ficará só na pasta por enquanto. O sentinela de cobre tem 3 ataques principais e alterna entre andar e atirar, e golpear com a espada. Às vezes ele explode, o que parece estranho, mas é útil para limpar o gás ao redor. Porém, para derrotá-lo na natureza, a explosão também gera espectros tóxicos próximos por questões de lore. Eu realmente não sei qual deveria ser a recompensa para esse aqui. Para ser honesto, estou pensando em transformar esse em uma masmorra completa. Então me diga quais são as suas ideias, mas por enquanto, finalmente chegou a hora do desenvolvedor do mod julgar o meu trabalho. Ele também põe esses ovos de aranhinha. Isso é nojento. Dividir em vários mobs torna tudo ainda pior. O design é interessante e assustador. Não sei se queria isso no meu jogo. Gostei também de como ele sobe pelo ralo, diferente do pulo típico de outras entidades.
Como mod de terror funciona muito bem, então 6,5. Ah, então é como um mímico. Parece ser um chefe, mas não é. Gosto do disparo de flechas. É uma forma interessante de brincar com a expectativa do jogo base. Sobre o Sentinela de Cobre... Esses carinhas voadores de pavio e o Sentinela de Cobre não parecem combinar, mas acho que acrescentam algo ao jogo. Eles fazem você pensar fora da caixa para evitar certa situação. Então, no geral, acho que o Sentinela merece um sólido 8, mas a mecânica do gás leva um 10 fácil. Com isso, consegui impressionar o desenvolvedor do mod. Mas isso não acaba até ser 10 em tudo. Até mais.